probleminha técnico aqui, tivemos uma pequena divisão do grupo, né? Do vídeo, desculpa. Como eu estava retomando, na aula do dia 12 nós discutimos os aspectos referentes à história e aos métodos da ciência política. Nós nos perguntamos o que de fato é essa ciência, uma ciência relativamente nova. E que relação essa ciência tem com o que chamamos de filosofia política ou pensamento político? E também eu acho que a gente procurou investigar uma outra pergunta. Que relação o pensamento político antigo, grego, especificamente muito ligado ao Ocidente, tem com o pensamento político ligado ao Oriente? Como, por exemplo, o pensamento de Confúcio, né, um chinês que viveu há 5 mil anos. Por que ele não é ciência política? Por que ele não é filosofia política? A gente discutiu muito isso na sala de aula, tentando colocar os parâmetros que separam todas essas questões. Eu vou tentar seguir o roteirozinho aqui que a gente discutiu em sala de aula, né? E retomando essas falas de maneira um pouco mais linear do que quando acontece na aula, para que eu possa ter uma delimitação, reduzir o quanto mais o tempo aqui no vídeo. A aula, a gente começou com uma pergunta bastante simples: os métodos e técnicas das ciências políticas, né? Os métodos e técnicas da ciência política, eles são similares, e muitos vão dizer que são parecidos ou idênticos ou são os mesmos métodos utilizados pela sociologia, pela ciência social. E esses métodos, eles têm hoje em dia as principais fontes metodológicas no pensamento norte-americano, né? Os Estados, os Estados Unidos norte-americanos, eles utilizam a ciência política hoje não só como uma disciplina acadêmica, mas uma disciplina altamente objetiva, pragmática, no sentido de a utilização nas campanhas políticas, e já está indo no cotidiano dos estados, do governo, né, nesse processo de avaliação desses governos, da relação de poder, de como tudo isso está desembocando na ciência política, né? É um instrumento muito importante para o exercício do poder norte-americano. A ciência política, ela tem dois métodos, grosso modo, grosso modo, a ciência política tem dois métodos de investigação. Um desses métodos é o método de investigação de observação documental, que trabalha com fotografias, trabalha com textos, trabalha com revistas, trabalha com pesquisas que geram material gráfico, né? Trabalha com sigmas de partido. Vamos tomar um exemplo: o Partido Nazista na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial. O Partido Nazista utiliza como símbolo uma cruz. Essa cruz, eu não sei se muitos de vocês devem saber, ela é um símbolo do budismo, uma cruz milenar. Aquela suástica que a gente chama, aquela insígnia nazista, ela representa a paz para os budistas. Só que hoje, se um grupo utiliza-se dessa mesma cruz, dessa suástica, qualquer grupo hoje em dia, eles não são associados com budistas, salvo uma ou outra exceção, né? Mas eles são associados com grupos nazistas. A gente costuma chamar eles de neofascistas, neonazistas. Esses grupos, eles se associam a essa insígnia que foi ressignificada pela política de Hitler, pela política do Estado da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então, a ciência política, essa seria uma investigação documental, em cima desses documentos, em cima do insígnia, em cima da semiótica produzida pelos símbolos de determinadas ideologias partidárias, né? Os grupos comunistas, por exemplo, têm toda uma associação com o martelo e a foice. E os grupos que utilizam-se desse martelo e a foice, que representam os trabalhadores do campo e da cidade, são associados invariavelmente também com o comunismo, né? O outro tipo de metodologia que nós temos nas ciências sociais, nas ciências políticas, perdão, é a observação direta. Aí essa observação direta, ela pode ser intensiva ou extensiva. A extensiva, a intensiva, ela trabalha com
grupos menores, até uma pessoa, né? Ele trabalha com a ideia de entrevista, ele trabalha com o processo de identificação de como alguns princípios políticos podem arcar em determinadas pessoas ou em determinados perfis sectários sociais. O grupo de extensiva trabalha por amostragem, como grupos veem determinadas políticas públicas adotadas. Um exemplo claro em relação a essa questão. A ciência política ela tem uma relação muito direta com outras ciências, né? A sociologia a gente tomou aqui como base para poder discutir, também podemos tomar a própria filosofia como base, mas a ciência política ela seria uma espécie de mistura entre psicologia social, economia, história, sociologia, geografia humana, direito e filosofia. Né? Muitos teóricos, sobretudo alguns teóricos norte-americanos, apontam que a ciência política não há distinção entre a sociologia, que ela não é uma área autônoma. Eu não vou entrar nesse mérito dessa discussão se ela é ou não é uma área autônoma. Né? Nós estamos trabalhando sobre a perspectiva de que ela é uma área autônoma, de que ela desenvolve um tipo de pensamento, um pensamento próprio, ideias e metodologias próprias. Então, dentro dessa perspectiva, mas a gente não pode deixar de reconhecer toda uma ligação direta que ela tem com a sociologia. A ciência política ela se concretizou como ciência no século XIX, sim, uma concretização mais efetiva. E essa concretização ela foi exatamente, coincidente ou não, ela ganhou um corpo depois que a sociologia funda-se como uma área. Mas para a gente poder entender as raízes da ciência política, nós temos que entender alguns movimentos de pensamento, pensamentos políticos que já aconteceram. O primeiro marco desse pensamento político está na Grécia Antiga, em meados de 700 anos antes de Cristo. Lembremos que é um período do nascimento da democracia aqui no Ocidente. E esse período é marcado sobretudo por dois pensadores que sistematizaram talvez os primeiros passos da política, que é Platão e seu discípulo Aristóteles. Platão e Aristóteles são considerados os pais da ciência política. Os pais da filosofia política, né? Os pais do pensamento político. Né? É claro que há indícios fortíssimos da política que eles relataram, que até hoje nós utilizamos. Mas o cerne de toda a ideia de política que a gente discute está nesses dois caras. A Idade Média, nós temos duas figuras também que é muito importante, relevante, que a gente não deve deixar de reconhecer, que são as figuras São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, né? Representantes do pensamento cristão, representantes do pensamento medieval. Eles contribuíram bastante com essa ideia do pensamento político. Lembremos, eu já falei isso em sala de aula, o cristianismo ele separa religião e política. Por mais que às vezes queiram se interferir, mas há uma separação clara. O líder religioso, o cristão, não é mais o líder, o chefe de Estado, como era em outrora na Grécia Antiga. O modelo anglicano talvez possa representar um pouco esse resquício antigo, né? Sendo que a rainha da Inglaterra ela é a chefe política e ao mesmo tempo ela também é a chefe religiosa da sua congregação. Mas o que define mesmo o primeiro grande passo da ciência política vai nascer em duas obras, que é A Utopia de Thomas More e O Príncipe de Nicolau Maquiavel, italiano. Discutimos incansavelmente na sala de aula esses dois textos. More traz a ideia de justiça social. Maquiavel, por sua vez, traz a ideia de poder. Embora os dois tenham todas essas questões, saibam de uma coisa. É em Maquiavel que existe o cerne de uma nova ciência. Por quê? Porque Maquiavel vai deixar de olhar a política como olhava Aristóteles.
Como é que Aristóteles olhava a política? Como é que Platão olhava a política? Eles olhavam dentro de um princípio de idealização das coisas. Eles escreviam, discutiam e pensavam a política dentro de um princípio de como deveria ser. Um princípio idealizado de política. Platão e Aristóteles falam dos governantes ideais. Aristóteles com um pouco mais de princípios científicos para poder analisar tudo isso, mas eles falam de como os governantes deveriam ser. Maquiavel esquece tudo isso. Maquiavel não está interessado em como o governante deveria ser. Maquiavel, um republicano que sofreu porque a república foi sendo destituída na Itália, ele sabia que aqueles princípios ideais que os gregos colocavam, muitas vezes caíam por terra quando iam ser postos em prática. Então, o que é que Maquiavel está interessado? Maquiavel está interessado na descrição de como a política é. Maquiavel está interessado no poder, em relatar o poder das coisas, o poder, essa constituição do poder na política. E a partir daí, de toda essa trama maquiavelesca, que nós temos uma nova ciência. Uma ciência que discute o quê? O poder. Uma das tarefas que eu coloquei para vocês foi o início do filme Poderoso Chefão, porque a gente vai discutir isso no fórum, né? Depois eu faço um outro vídeo, talvez, falando só sobre esse filme, a depender muito da intenção de vocês. E é essa relação de poder que está diretamente ligada a tudo isso, né? Então eu peço para vocês essa atenção. A ciência moderna, chamada ciência política, tem em Maquiavel, no livro O Príncipe, o seu principal foco, o seu principal ponto de partida, porque discute-se a ideia de poder. A Zambuja, né? Lembrando sempre que é o livro guia da nossa. Opa, desculpa. O livro guia da nossa. É isso mesmo, é porque no vídeo fica contrário. Das nossas discussões, vai colocar aqui a partir de 1940.